Olá, pessoal! Meu nome é Daniela. Hoje estarei aqui para passar um pouquinho para vocês sobre polaridade das moléculas. Polaridade refere-se à separação de cargas elétricas, fazendo com que as moléculas ou grupos funcionais formem dipolos elétricos. Isso vai depender da eletronegatividade entre os átomos, assim como a geometria molecular. E influi diretamente nas propriedades físicas, químicas, como tensão superficial, solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, há dois tipos de moléculas, as moléculas polares e as moléculas apolares. Veremos primeiro um pouquinho sobre as moléculas polares. As moléculas polares são aquelas cujo momento de polo, quer dizer, a diferença dos polos, é diferente de zero. Isso significa que parte da molécula terá carga parcial positiva e parte dela carga parcial negativa, como podemos verificar nas substâncias ácido clorídrico e ácido fluorídrico, HCl e HF, respectivamente. O HCl, o H é positivo e o Cl negativo. Então, como vai ter uma parte positiva e uma parte negativa, caracteriza uma molécula polar. Ah, mas como saber se o átomo é positivo ou negativo? Através da sua localização na tabela periódica, onde os metais são positivos e os ametais são negativos. Lembrando que a família 4A, como está no meio da tabela e faltam 4 elétrons para ela ficar estável, ela terá carga parcial oposta ao seu ligante. Agora, mesmo que as moléculas sejam polares, haverá uma que será mais polar do que a outra. O que vai influenciar nisso? A diferença de eletronegatividade. Então, quanto maior a eletronegatividade entre os ligantes, maior será a polaridade do composto. Para isso, há uma fila de eletronegatividade. Comparando o HF com o HCl, o que nós podemos verificar? Podemos verificar que a diferença de eletronegatividade do hidrogênio com o flúor é maior do que a diferença de eletronegatividade do hidrogênio com o bromo. Portanto, a molécula de ácido fluorídrico é mais polar do que a molécula de ácido clorídrico. Agora, moléculas apolares são aquelas que o momento dipolar é igual a zero. Isso significa que os compostos não formam polos, isto é, não possuem diferenças de eletronegatividade, ou possuem, mas em níveis muito baixos. Exemplos de moléculas apolares são sempre as substâncias simples, que são aquelas substâncias constituídas por um único elemento químico, os hidrocarbonetos, que no caso dos hidrocarbonetos, como haverá ligação de carbono com carbono, os hidrogênios estão para completar as ligações de carbono, também é muito baixa, não produzindo polos. E o caso de moléculas tetraédricas, que são, no caso, se elas tiverem os 4 ligantes iguais, também não haverá diferença de eletronegatividade, representando sempre moléculas apolares. Desse modo, as moléculas orgânicas são feitas analisando o momento dipolar resultante. No caso, os grupos, mesmo que a molécula seja polar, há grupos que a tornam polares, que é o caso do grupo hidroxila, que é o OH, grupo amina, que é o NH2, e o grupo carboxílico, que é o COOH. No geral, para saber se uma molécula é polar ou apolar, basta fazer o momento dipolar dela, sempre do polo positivo para o polo negativo. Se esses polos se repelirem, significa que não há diferença de eletronegatividade, representando uma molécula apolar. Caso esses polos se atraiam, significa que há diferença, portanto a molécula é polar. Como podemos verificar na molécula de dióxido de carbono, que os polos, fazendo do positivo para o negativo, podemos verificar que os dois polos se repeliram, portanto o dióxido de carbono é apolar. Já no caso da água, o que aconteceu? Ao fazermos o momento dipolar do hidrogênio, que é positivo, para o oxigênio, que é negativo, a molécula, os polos se atraíram, portanto, a molécula é polar. Agora, a polaridade influencia diretamente na solubilidade. Por isso, óleo não se dissolve em água, e já álcool se dissolve em água.
Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares dissolvem somente substâncias polares. Substâncias apolares dissolvem somente substâncias apolares. Então, tenho por referência a água, que como nós verificamos é polar, tudo que se dissolver em água será polar. Tudo que não se dissolver em água será apolar. Como nós comentamos já do exemplo, óleo não se dissolve em água. Isso indica que mesmo que não conheçamos a molécula do óleo, podemos afirmar com precisão que ele é apolar. E o álcool, como dissolve em água, podemos afirmar que ele é polar. Por isso, muitas vezes, ao invés dos termos polares e apolares, é muito comum aparecer o termo hidrofílico para caracterizar molécula polar, uma vez que fílico significa afinidade e hidro com a água. Então, quer dizer, são moléculas que têm afinidade com a água, portanto, são polares. E hidrofóbico, já que fobia significa aversão. Então, hidrofóbico, aversão à água, representando moléculas apolares. Agora, um caso particular, são substâncias que se têm afinidade tanto com a água quanto com a fobia à água, tanto com óleos, que são chamadas soluções anfifílicas. São soluções fílica, né, afinidade, anfi, com ambos. Então, são substâncias que têm afinidade tanto com óleos, gorduras, quanto com a água. Por que isso acontece? Porque há duas partes, uma parte apolar e uma parte polar. Os sabões têm uma cadeia carbônica extensa, na qual aqui na estrutura é representada por R. Mas, como ele vem de uma reação entre ácido graxo com a soda cáustica, que é uma reação de neutralização, o que aconteceu? O Na da soda juntou-se ao ânion carboxilato oriundo do ácido carboxílico, formando na ponta da cadeia uma parte polar, uma vez que o oxigênio é negativo e o sódio é positivo. Assim sendo, a molécula fica na extremidade polar, fazendo com que dissolva em água. E já a cadeia carbônica, como é apolar, tem afinidade com a gordura. Lembrando que as moléculas orgânicas, se forem polares, a sua polaridade será reduzida com o aumento da cadeia carbônica. Porque como as ligações entre carbonos são apolares, à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, diminui-se a polaridade da molécula. Bom, pessoal, então, vimos, né, um pouquinho sobre polaridade. Espero que tenha ajudado vocês. Uma boa prova.